abençoar. Quero ler então Gálatas 5 a partir do verso de número 16. Diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfaça a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façam o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, invejas, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Hoje eu quero falar sobre o fruto do Espírito. Eu quero falar sobre o fruto do Espírito. As obras da carne são o contrário dos frutos do Espírito. E para que a gente tenha as obras da carne na nossa vida, não precisa de demônio, basta a ausência do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você é uma pessoa que naturalmente vai praticar as obras da carne. Com o Espírito Santo, você vai praticar o fruto do Espírito. Esse fruto do Espírito nada mais é do que o caráter de Jesus em nós. Uma pessoa me perguntou: Lucinho, orar em línguas é o grande sinal de que uma pessoa foi batizada no Espírito Santo? Eu acho que o grande sinal de que uma pessoa foi cheia do Espírito Santo é que ela tenha o fruto do Espírito. Por isso eu pedi os meninos para colocar essa imagem, porque a gente tem aqui uma mexerica, olha. É um fruto, mas você tem 9 gomos, 9 partes. É um fruto com 9 características diferentes. E eu quero falar um pouco sobre cada um deles hoje, porque eu tenho percebido que tem gente que acha que consegue ser isenta. Não consegue. Então eu vou dar um exemplo. Ou você tem mansidão, ou você é uma pessoa que caça briga com todo mundo. Ou você é uma pessoa orgulhosa, ou você é uma pessoa humilde. Não existe a pessoa que está no meio. Não existe a pessoa que diz assim: eu nem pratico as obras da carne e nem me envolvo com os frutos do Espírito. Nós temos que entender a frase que Jesus falou assim: quem comigo não ajunta, espalha. Não existe uma terceira pessoa assistindo. Não existe uma pessoa dos 8 bilhões de habitantes da terra, não existe um que não esteja ou debaixo da influência do Espírito Santo, ou debaixo da influência das obras da carne. E quando eu falo obras da carne, gente, eu não estou me referindo necessariamente a demônio. Eu estou me referindo à queda do homem. Você sabia que grande parte da maldade que a gente vê no mundo hoje não é fruto de demônio? É fruto das obras da carne. Como é que nós herdamos a obra da carne? No dia que Adão e Eva morreram, e eles pecaram, e eles foram passando isso para os filhos, a gente já nasce com a propensão para essa lista terrível que apareceu aqui: prostituição, inveja, lascívia, ciúme, briga, divisão, bebedeira. Olha aqui, gente, a lista tem bebedeira, e não é de água não. Nós temos que trazer aqui na igreja o pastor Cristiano Ronaldo. Até Coca-Cola o pastor Cristiano está tirando da história. Por isso que o cara tem 36 anos, está marcando gol mais do que a molecada de 26. Por quê? Porque o cara sabe o que é que faz mal, o que é que não faz mal.
Nós precisamos ser pessoas que nos enchem que sejam cheios do fruto do Espírito. Quem quer ser cheio dos frutos do Espírito aqui? Se as obras da carne são várias, o fruto do Espírito, na verdade, são 9 facetas de um único Espírito. É o caráter de Jesus. Eu quero ter o caráter de Jesus. Quem quer ter o caráter de Jesus? Vou falar uma coisa para vocês. Quando você entrega a vida a Cristo, você recebe 2 coisas: o caráter e o poder de Jesus. Fala comigo: o caráter e o poder. Mas sério mesmo, se eu tivesse que escolher entre um e outro, eu preferia ter o caráter. Muitos de nós estamos querendo o poder. O que é o poder? Os dons. Está lá em 1 Coríntios 12. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, profecia, dom de curar, dom de operar milagre, orar em língua, interpretação de língua. Isso tudo é muito jóia, sim ou não? Mas o que adianta você orar em língua e ser um fofoqueiro? O que adianta você profetizar e ser uma pessoa que deve todo mundo e não paga? O que adianta você ser uma pessoa que ora para os outros ser curado, mas não pode passar uma pessoa você fica assim: ai meu Deus do céu, você não pode ver mulher, não pode ver homem. Quem entende o que eu estou falando aqui? Eu quero o caráter de Jesus. Eu acho que em cima do caráter de Jesus nós desenvolvemos o poder de Jesus. Quem entende o que eu estou dizendo? Por isso que eu acho maravilhoso o dom de línguas. E é verdade sim, que no livro de Atos dos Apóstolos, todas as vezes que o Espírito Santo desceu, houve oração em línguas. Mas não há um verso no Novo Testamento que diga: o sinal do batismo com o Espírito Santo é orar em línguas. Não é. Para mim o sinal do Espírito Santo na vida de alguém é amor, alegria, paz, paciência, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão e domínio próprio. Você ficou mais parecido com Jesus depois que se converteu? De vez em quando um jovem aqui da igreja: aqui pastor, minha mãe veio a primeira vez na igreja hoje. Aconteceu isso há pouco tempo. Aí: ai que legal, olha, mãe, vem mais vezes para a senhora se tornar uma pessoa de fé. Olha bem, um dos frutos do Espírito é fidelidade, que é fé. Você sabe o que a mãe falou para mim? Ah não, se eu precisar de vir para a igreja para me tornar uma mulher de fé, eu não preciso não. Porque lá em casa os meus filhos são crentes, mas quando os problemas vêm, quem fica acalmando eles e falando que tudo vai dar certo sou eu. Gente, deu uma vontade rápida assim de morrer. Sabe aquela vontade de morrer que bate de repente em você? Muitas vezes as pessoas não cristãs estão vendo a vida com uma ótica mais positiva do que nós que dizemos que temos os frutos do Espírito. Muitas vezes o não cristão está mais alegre do que o crente que tem um fruto do Espírito chamado qual? Alegria. Então nós precisamos nos voltar. Mês passado, gente, nós tivemos 5 sábados. E nos 5 sábados do mês passado, eu e os pastores da juventude pregamos somente sobre os frutos do Espírito. Por quê? Porque nós entendemos o seguinte, gente: não adianta ficar só falando para o jovem não prostituir. Não adianta ficar só falando para o jovem não ser pornográfico. Não adianta ficar só falando para o jovem sair do celular o dia inteiro. Não adianta ficar só falando não. Tem que dizer como vencer isso. E como é que a gente vence essa avalanche de pornografia e de tanta coisa que o jovem vive hoje? Tendo os frutos do... Nós falamos tanto não com os nossos filhos que nós esquecemos de dizer o sim. Espera aí, mãe, tá tudo bem. Eu tô indo... Um jovem falou para mim essa semana: eu tô para desviar na faculdade, pastor. Eu ponho o pé na faculdade, é uma avalanche de convite para ir para festinha de pinga, menina querendo me beijar, gente me oferecendo baseado. O que é que eu faço? Sabe qual é a resposta minha para ele? Se encha do Espírito Santo. Se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai se encher dos frutos do Espírito e você vai vencer tudo aquilo que você não dá conta. As obras da carne. Observa aí uma coisa antes de eu falar sobre os frutos do Espírito. Olha um pouquinho aí as obras da carne, quais são. Você vai reparar uma coisa, ó. O primeiro grupo de obras da carne tem a ver com pecados sexuais. Começa com prostituição, impureza e lascívia. Prostituição, impureza e lascívia, que são pecados relacionados à carnalidade, não é isso? Logo depois nós temos os pecados religiosos, olha aí:
idolatria e feitiçaria. É uma ofensa ao próprio Deus, porque você está colocando alguma coisa no lugar do Senhor. Depois nós temos os pecados da carne, que são os pecados sociais. Olha os pecados sociais aí, ó: inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja. São 8 pecados que têm a ver com o próximo, pecados sociais. E por fim, nós temos nos pecados da carne, pecados pessoais, que são quais? Bebedeira e glutonaria. Jesus amado. Ai pastor, eu estou nessa pandemia no frio, trancado dentro de casa. Eu estou igual galinha, igual pintinho no galinheiro. Acordado eu estou comendo, apagou a luz eu estou dormindo. Não, cuidado, cuidado, cuidado. Ai, eu não sabia que comer demais. Nós temos que tomar cuidado, porque a gente pode pecar bebendo muito, comendo muito. Quando o Espírito de Deus está num lugar, existe equilíbrio, existe harmonia. Você não faz nada de mais, nem nada de menos. Você é uma pessoa equilibrada em tudo. Esses são os pecados da carne, dividido em 4 partes. E é muito interessante começar com prostituição. Gente, até hoje, o pecado que mais pega, principalmente para os jovens, é a questão da sexualidade. E eu vou falar, você jovem que está me assistindo, você jovem que está aqui dentro, não vai vencer esses pecados enquanto não for cheio do Espírito Santo, ponto final. Não vai, porque eu não consegui. Eu não consegui. Eu era jovem, eu lutava. Eu venci tudo, gente. Preguiça, venci vontade de bater na minha mãe, venci rebeldia, venci preguiça de estudar. Mas os pecados sexuais eu não consegui. No dia que o Espírito de Deus me encheu, eu tive força para olhar para a pornografia e falar assim: não, thank you. Não. A tentação continua. O que muita gente não entende, gente, olha para mim aqui, isso aqui vai salvar a sua vida. Eu atendo muitos homossexuais, eu atendo muitos heterossexuais, eu atendo muita gente. Sabe o que eles querem? Não ter tentação. Aí eu falo, então vamos orar para Jesus te levar agora. Jesus, mata essa pessoa, leva ela para o teu reino, amém. Gente, a tentação nós vamos ter para sempre. Quem aqui tem sangue na veia? Deixa eu ver só quem tem sangue. Quem tem óleo ungido do Rio Jordão não precisa levantar não. Mas aqui dentro, Flor, tem sangue, poxa. Se o Filho de Deus for tentado, eu não vou ser. Só que quando você tem os frutos do Espírito, você tem força moral para poder olhar para um convite para pecar e falar assim: não, não. Mas nós precisamos dos frutos do Espírito para isso. Então eu quero te falar um pouco sobre os frutos do Espírito. Primeiro, amor. Fala comigo, amor. É a essência do caráter de Deus. Romanos 5,5 diz que o amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que Ele nos deu. Você sabe qual que é a prova de que Deus nos ama? É que Ele nos deu o Espírito Santo. Nenhuma força capacitadora é maior do que o Espírito de Deus. Você pode fazer curso de coach, você pode fazer terapia, você pode fazer crossfit, você pode tomar vitamina, você pode estudar na NASA, na Harvard. Nada te empodera mais do que ter o Espírito de Deus. Nada. Você literalmente vira um super homem e uma super mulher. Não porque você vai ter força física, mas porque você vai ter força moral. Sabe o que é força moral? É olhar para o certo e para o errado e conseguir escolher o certo. Porque hoje, sabe o que os jovens falam para mim? Eu olho para eles e balanço a cabeça e falo assim: gente, eu tenho 50 anos, para de palhar. Vocês querem falar isso para cima de mim? Ai pastor, foi mais forte do que eu. Ai, para. Não foi mais forte que você quis. Você foi lá e fez assim, ai, caiu. Alguém pôs revólver na sua cabeça? Alguém mandou você pecar? Alguém, o Lázaro te sequestrou, pôs revólver na sua cabeça e falou: tira a roupa. Falar em Lázaro, eu não aguento mais ouvir falar em Lázaro. Quem já está cansado de Lázaro, gente? Puxa vida, eu fiquei com a saudade do cara da caneta azul. Caneta azul, azul caneta.
Pelo amor de Deus, eu nunca vi. O brasileiro tem o dom celestial de dar moral para coisa idiota. A barba do William Bonner cresceu, todo mundo comentou. A Juliette que ganhou o BBB foi não sei aonde, todo mundo comentou. Gente do céu, enquanto isso os assuntos essenciais e fundamentais estão ficando de lado. Sabe o que Satanás está fazendo com a população? Está tapeando a gente com assunto idiota, enquanto a gente não preocupa com as coisas fundamentais, que vão fazer diferença entre vida e morte. Ter isso aqui faz diferença entre ter um divórcio no seu casamento e não ter um divórcio. Ter isso aqui faz diferença entre a sua empresa ir para frente ou não ir para frente. Ter isso aqui faz diferença entre o Brasil ser um país melhor ou não ser. Esse fruto é resultado direto do Espírito Santo agindo, gente, na liberdade do cristão. Esse amor é resultado de ser amado pelo próprio Deus. Não é bons sentimentos por alguém. Tem gente que acha que amor é bom, é olhar para a pessoa e fazer assim. Não, isso é igual um casal veio uma vez falar comigo. Pastor, ore por nós, abençoe nosso namoro. Eu falei, amém, vou orar. Por que vocês estão namorando? A gente se amamos. Eu perguntei de curiosidade para a menina, você se ama? Como é que você sabe que você está amando? Ela falou, eu sinto uma coisa. Eu falei, isso é gases, filha, toma dimeticona. As pessoas acham que amor é isso aqui, ó. Isso não é amor. Até porque, gente, o sentimento que eu tinha pela Patrícia no dia que eu casei com ela, 2 de julho de 1994, semana que vem nós vamos fazer 27 anos de casado, aquele sentimento mudou várias vezes. O ser humano é um ser em evolução, e o amor passa por fases. Aquele sentimento do altar lá, ele não permanece para sempre não, porque o Lucinho muda, a Patrícia muda, mas esse amor que nós estamos falando aqui, é o amor de Deus. Que amor é esse? É o amor que é autossacrifício, é autodoação em favor do outro. É o amor que encabeça a lista de virtudes contra as obras da carne, porque é exatamente o oposto da pior obra da carne que existe, que é o quê? O egoísmo, que gera todas as outras. O egoísmo é o pior pecado que existe, gente, porque ele é você no centro, você no trono. E quando você está no trono, as obras da carne nada de braçada. Mas quando você sai do trono e Cristo senta no trono, os frutos do Espírito começam a acontecer. Além de ser o oposto das obras da carne, o amor é o antídoto, é a cura. Por exemplo, o que quereis que os homens vos façam, fazei vós também. Olha como é que resolve 1 milhão de coisas. Alguém te cancelou nas redes sociais? Gente, eu sou uma pessoa que as pessoas ficam com raiva de mim. As pessoas me xingam na rede social, param de me seguir, me cancela, e eu continuo seguindo a pessoa, curto as postagens dela, comento coisa boa. Aí quem me conhece fica irritado. Eu não vou me rebaixar porque a pessoa se rebaixou. Eu não vou virar o que a outra pessoa virou. Eu não vou responder à altura do que ela deu. Cada um dá o que tem. Se a pessoa tem fezes para dar, eu tenho flores. Porque o que mora em mim é diferente. Eu não tenho amargo. Eu não quero machucar ninguém. O amor por Deus e tudo que lhe diz respeito, e o amor pelas pessoas e tudo que lhe diz respeito, é isso que é o fruto do Espírito. É colocar os interesses de Deus e das pessoas antes dos seus. Mas como que nós somos egoístas, gente? Hoje a gente casa exatamente pensando no contrário. Eu estou casando para eu ter alguém para satisfazer os meus desejos. Um monte de jovem, eu estou assustado demais, está me procurando dizendo, Lucinho, eu não quero ter filhos. Mas por quê? Porque aí eles ficam gaguejam, mas eu sei por quê. Não teve coragem de falar, filho é um saco, falou assim para mim. Eu não vou conseguir viajar, eu não vou conseguir fazer minha pós, eu não vou conseguir, vai demorar para eu comprar minha casa. Gente, isso é um egoísmo. É pensar só em nós. Você tem coragem de colocar os interesses de Deus e do outro na frente dos seus? Isso é o fruto do Espírito chamado amor. Marido, você tem coragem de chegar em casa doido para dar uma namorada, sua esposa vira e fala aquela frase demoníaca. Qual frase? Estou com dor de cabeça. Você fala, diabo do inferno, eu
dou uma Neusaldina espiritual em você, receba. Mas aí você pega e coloca os interesses da sua esposa antes do seu. Meu bem, eu não fiz comida hoje. Ok, eu não estava bem. Vai você lá para a cozinha fazer um ovo estralado lá. É muito bonito pregando aqui, gente, mas na prática dói. É você planejar tudo e Deus vir falar assim: mexe um negocinho aí no seu plano. Qual, Senhor? Tudo. Cancela tudo. Oh, eu estou com a empresa aberta, já estou com o CNPJ. Cancela tudo. Então os interesses de Deus ficam à frente dos seus e o interesse das pessoas ficam à frente dos seus. Segundo fruto do Espírito, alegria. Numa lista, gente, de virtudes éticas, de repente surge alegria. O que é isso? É a felicidade que caracteriza uma pessoa que está andando com o Espírito Santo. Andar com o Espírito Santo é melhor do que andar com todos os humoristas da terra. É melhor do que os vídeos engraçados do TikTok. Por quê? Tem uma música que diz assim: tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Andar com Jesus, a Bíblia diz que na presença dele até a tristeza salta de alegria. A tristeza se descompõe. Quando você tem o Espírito de Deus, você passa a luta, passa. Você pode chorar, pode. Mas essa alegria que nós estamos falando aqui não é a alegria de um vídeo engraçado do YouTube, não é uma alegria de uma piada, não é a alegria de alguém que tomou um escorregão. É a alegria sobrenatural do Senhor. É a família Gonzalez que está aqui passando uma luta tão grande, mas eles conseguem não desesperar. Por quê? Porque a alegria do Senhor se manifesta como força na vida deles, e eles conseguem se manter em pé. Quando eu sepultei minha mãe, gente, eu morava aqui no bairro Cachoeirinha. Um sábado de outubro de 1986, eu amanheço com a minha casa lotada de gente. Minha mãe estava na UTI, eu matei a charada, falei, morreu. Minhas duas irmãs, não sabia a diferença entre a mão esquerda e a mão direita, mais nova que eu. Eu falei, meu Deus do céu. O pastor sentou e falou assim: então, hoje a sua mãe, Jesus levou. Gente, contar para vocês aqui, tem várias testemunhas me assistindo. Eu, minhas duas irmãs e meu pai é que ficávamos consolando as pessoas o dia inteiro. Aí no dia seguinte, nós é que consolávamos. Nós ficamos umas 2 semanas consolando todo mundo. É que eu não senti a morte da minha mãe? Senti. É que eu não chorei? Chorei. Mas houve dentro, como é que eu vou dizer? A ausência do desespero. Porque a presença de Cristo é tão forte que não te permite dar aquele chilique que você vê nos filmes. Ah! Não. Por que alegria, gente? Porque você já provou a vida eterna, já recebeu o perdão do céu, é filho de Deus, seu nome está no livro da vida. Não é alegria que tem a ver com circunstância boa ou ruim, é alegria que tem a ver com a sua identidade. Qual é a sua identidade? Filho e filha amada de Deus, e isso basta. Não é seja alegre, é alegrai-vos. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Eu te mandar ficar alegre é uma imposição que você pode virar para mim e falar, eu não consigo, eu estou triste. Mas alegrai-vos significa simplesmente desperte a força da alegria que está dentro de você e volte a viver essa alegria que o Espírito de Deus já depositou dentro de você. Jesus nessa manhã quer devolver a alegria para nós, para você lavar uma vasilha cantando, para você ir dormir à noite e falar, Deus, não saiu tudo como eu queria, mas o Senhor foi comigo nesse dia. Levantar de manhã e falar, obrigado Senhor, as misericórdias do Senhor se renovaram. Para você fazer brincadeira com pouco. Lá na minha casa a gente faz isso direto. Está chupando uma laranja, começa a jogar coisa da laranja um no outro. Daqui a pouco está a guerra de laranja. Brincar, não. Eu estou esperando férias. Ai de quem espera férias para ser alegre. Ai de quem espera 13º, 14º, 15º para ser. Ai de quem espera casar. Gente, vocês não perceberam que solteiro está tudo rindo e casado está tudo com cara de mula no vagão assim, não? Não, porque quando eu casar, eu serei feliz. Ai, sonsa!
Expulsa, Jesus, esse espírito de sonseira dessa menina. Não é o mozão, não é o gatão, não é a esposa que vai te fazer feliz. A minha esposa já me fez muita raiva e eu fiz 3 vezes mais raiva nela. Mas a alegria do Senhor é a nossa. Terceiro fruto é a paz. Paz aqui não é um coração em ordem e tranquilo, não. Eu estava lá em Israel, eu perguntei ao rabino: senhor rabino, vocês cumprimentam todo mundo aqui falando shalom. O que é shalom? Aí ele ficou assim. Eu falei: é paz? Ele falou: não, paz é 2% de shalom. Eu falei: mas então o que é paz? O que é shalom? Ele falou assim: ó, shalom é, tá tudo bem. Shalom é, acabou sua busca. Shalom é, eu não estou aflito por mais nada. Shalom é, encontrei o que eu precisava. Shalom é um estado que ninguém pode te dar, a não ser Deus pode te dar esse shalom. Por isso que a Bíblia diz que Ele é o príncipe do shalom. Nós traduzimos errado, gente. Paz é um aspecto do shalom. Shalom é muito mais. Shalom é a nossa alma parar de... Não precisa de mais. Olha o que o salmista falou: o Senhor é o meu pastor, eu não sinto necessidade de mais nada. A tradução correta do Salmo 23:1 é: o Senhor é meu pastor, eu não sinto que eu preciso mais nada além do Senhor. Tanto é que o próprio salmista falou várias vezes depois: Senhor, Tu és o meu Senhor, não tenho nenhum bem além de Ti. Essa paz é essa integridade que gera o bem-estar. A paz combate as obras da carne, que tem a ver com a discórdia humana. Vocês viram aí, tem 8 obras da carne que tem a ver com a discórdia humana: ciúme, briga, facção, inveja. A paz, ela combate exatamente isso. Ela tira você desse confronto com todo mundo. Quando você está em paz, gente, você cumpre Efésios 6:12 certinho. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra demônio. Se você não tem shalom, sabe o que você fica fazendo? Culpa o pai, culpa a mãe, culpa o pastor, culpa o marido, culpa o presidente. Alguém tem que ter culpa, porque você ainda não entendeu que não tem a ver com pessoas. Paz é o vínculo, gente, é o laço que preserva a unidade do Espírito Santo entre os crentes. Imagina a gente aqui na igreja começar a bater cabeça um com o outro. Imagina eu falar: eu não concordo com o pastor Márcio falar: eu não gosto do que o pastor Flavinho está fazendo. O pastor Flavinho falar: eu acho que a pastora Mônica e o pastor Lucas Gonzalez, a Flávia, e começar a brigar. Não. Quando você está cheio de shalom, você não quer provar seu argumento, você prefere ter as pessoas do que ter razão. Hoje a maioria de nós prefere ter razão do que ter as pessoas. Quem prefere ter razão do que ter as pessoas vai morrer sozinho. Vai precisar de uma enfermeira limpando ele, porque ninguém vai querer ficar com você até o final. Você tem que escolher o que você quer. Não, porque eu estou certo, e quando eu estou certo, eu estou certo. Ô Raul Seixas, que tem aquela velha opinião formada sobre tudo. Oa, shalom para você. Gente, vocês têm que ir em Israel comigo, gente. Nós temos 2 viagens marcadas para o ano que vem. Qualquer um em Israel, quando encontra com o outro, fala o quê? Shalom. Eu desejo para vocês nessa manhã shalom. Eu desejo que a gente tenha essa paz, essa alegria. Então paz, gente, é principalmente, sabe o quê? Parar as hostilidades. Parar o quê? As hostilidades. E quem tem paz é feliz. Por quê? Porque a Bíblia diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Você não tem paz para dar para ninguém? Não ponha mais lenha na fogueira. 4º fruto aí: longanimidade. O que é longanimidade? É o amor passivo e persistente. É ter uma atitude de extrema paciência para com alguém que se colocou contra nós. O Espírito Santo não nos dá somente alegria e milagres, mas Ele também produz em nós essa qualidade extremamente necessária de um amor demorado e paciente. A pessoa se coloca contra você. É Jesus da cruz, gente, quando Ele olhou lá para baixo e falou: Pai,
perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. É Estevão, quando estava sendo apedrejado, falou: Pai, não imputes a eles esse pecado. Ele abençoando. Sabe que dia eu descobri? Uma pessoa me perguntou: Lucinho, como que eu sei que eu perdoei alguém? Eu vou te dar aqui a resposta. Quando você consegue orar por essa pessoa, abençoando ela e desejando sinceramente que ela se dê bem na vida, aí você perdoa a pessoa. Você consegue orar por quem te feriu? Gente, eu só acho que alguém pode criticar uma situação quando essa pessoa está orando por essa situação. Se você não ora, se você não... O que é ser longânimo? Aguentar. É o antídoto para as explosões de ira e para as provocações. Você não vai ser mais uma pessoa que vai explodir. Sabe o que eu li essa semana? O brasileiro dá em média 3 piti por semana. Só que na pandemia passou para 4. Isso é praticamente 1 por dia. A gente levanta de manhã, aí lá no meio-dia você: eu cansei! Ninguém nessa casa me valoriza. Vocês vão ver quando eu morrer, hein? Essas vasilhas vão empilhar aqui, tá? Quando você é longânimo. Gente, eu já vivi muitas injustiças. E todo mundo que me viu sofrer, que me ama, falou: sabe o que para mim? Processa. Eu falei: não vou processar. Fala mal, não vou falar. Tira o que a pessoa, não vou. A pessoa te processou, não, eu vou lá no tribunal, vou responder, mas eu não vou processá-la de volta. Eu não, gente, a gente tem pouca chance de ser parecido com Jesus no mundo ocidental. As poucas chances que a gente não aproveita. Eu quero ver alguém te perseguir no trabalho, te perseguir na escola, te perseguir dentro de casa, e você abençoar essa pessoa e tentar fazer o melhor por ela. Isso é longanimidade. É Deus que dá isso para a gente. Quem entende o que eu estou falando? Está ficando complicado de ouvir, não está? Benignidade. O que é benignidade? É o lado ativo do amor, já que a longanimidade é o lado passivo do amor. O que é longanimidade? Não reagir contra a maldade. O que é benignidade? É fazer coisa boa. Corresponde a atos genuínos de amor em favor daqueles que nos são hostis. A Bíblia diz em Romanos 12 assim, ó: se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Não, pastor, eu perdoar o desgraçado é uma coisa, eu ir fazer carinho nele, pega uma borracha aí, vamos mudar a Bíblia aqui, que não tem condições. Jesus está pedindo da gente coisa impossível, e é impossível mesmo. Se não for a presença do Espírito Santo em nós, nós vamos retrucar a pessoa pior do que o que ela fez com a gente. Eu digo sempre para as pessoas: não reaja ao que os seus inimigos fazem com você, porque se você reagir na mesma altura do que eles fizeram, você está provando que você é da mesma laia deles. Se nós somos cristãos, nós temos que ter um comportamento diferente. Quem vai nos dar esse comportamento diferente? Coach! Não! Aqui ó, o fruto do Espírito, atos de bondade, em contraste com as obras da carne, com seu modo de vida egoísta e hostil, nós temos as pessoas que são benignas. O Espírito Santo não somente nos confere poder para suportar as maldades que as pessoas estão fazendo com a gente, mas Ele também nos capacita a mostrar benignidade aos que nos maltratam, procurando responder o mal com o bem. Eu lembro da história de um menino, 1965, na Romênia. O pai e a mãe dele eram pastores, foram presos porque eram pastores escondidos durante a União Soviética. Comunismo sendo comunismo, normal. Prenderam o pai e a mãe, e o menino virou um mendigo na rua. E ele foi lá na cadeia onde o pai e a mãe estavam presos, e falou com o capitão: capitão, o pastor que você prendeu e a minha mãe, um menino de 11 anos, eu queria vê-los. O capitão deu nele uma surra e mandou ele embora. O menino ficava na rua mendigando, muito frio, não tinha ninguém para cuidar dele, porque quem cuidasse do menino seria preso também. Aí esse menino juntou um ramo de flores um dia e foi lá na delegacia. E aí o capitão falou: o que você está vindo fazer com essas flores aqui? Você quer entregar para sua mãe? Eu não vou deixar não. Sai daqui. Já falei que eu não vou deixar você ver seus pais, eles vão morrer na cadeia. Ele falou: não,
É porque eu sei que hoje é aniversário da sua esposa, e eu trouxe para você entregar para sua esposa. Aquele capitão ficou 2 semanas chorando, não deixou o menino ver os pais. Em 2 semanas, sabe o que esse capitão fez? Entregou a vida para Jesus. E em mais 2 semanas, sabe o que aconteceu com o capitão? Ele estava preso na mesma cela dos pais do menino. E ele contou para o pai e para a mãe: eu estou aqui porque o seu filho um dia veio demonstrar por mim um amor que eu nunca demonstrei por vocês, e hoje eu me sinto honrado de ser perseguido e hostilizado por amor a Jesus, como vocês são. Gente, quantas vezes, eu estou me lembrando aqui umas 3 ou 4 vezes que eu tive vizinho chato, vizinho que, mas não é vizinho que não gostava não, é vizinho que punha o dedo no meu peito e falava assim: pastorzinho de, vocês sabem aí a palavra, você não tem nada de Jesus não, você é isso, aquilo, e hostilidade mesmo, de jogar coisa na minha casa, de falar mal, de difamar. Sabe o que eu fiz? Não foi nenhuma nem 2 vezes? Fazer uma cesta de bombom, chocolate, bíblia, livro, e levar lá e entregar. Gente, Satanás tem convulsão. Todos eles passaram a me elogiar e a gostar de mim, e passaram a bater na porta da minha casa quando tinha problema. Ô pastor, nós estamos vivendo uma luta ali, menino, ora por nós, no nome de Jesus. Vocês têm Bíblia não, gente? A Bíblia diz assim: o presente abre caminhos. Como é que Jacó venceu Esaú? Socou presente no desgraçado. Toma boi, toma vaca, vai tomando aí. Quando chegou o Jacó, ele falou: está perdoado, miserável. Você fez 100 pix para mim? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Não, mas nós nem sabemos de nada. Desmonte as pessoas que te detestam, fazendo coisas boas. Isso se chama benignidade. Se a longanimidade te leva a não degolar o ofensor, a benignidade te leva a tratar das feridas dele e fazer-lhe o bem. Aí agora vem outro fruto do Espírito, que é a bondade. A diferença entre bondade e benignidade é que bondade é uma qualidade mais abrangente e se refere ao caráter bom da pessoa como um todo. Esse fruto te capacita a fazer o bem a todo mundo, e não somente àqueles que te ofendem, como no caso da benignidade. É viver com a bondade o contrário de viver com a maldade, que é a base da obra da carne. Gente, tem pessoas, olha para mim, você já encontrou uma pessoa que você olhou para ela e falou assim: essa pessoa é boa, ela só falta converter? Quem já encontrou uma pessoa assim? Ela é boa. Mas você sabe o que ela é boa? Ela é boa eticamente só. Ela ainda não recebeu o poder sobrenatural para viver a bondade que Deus tem para ela. Eu conheço gente, cristãos, que se tornaram tão bons, que eles literalmente abriram mão da vida deles para cuidar de outras pessoas. Se você estudar a história de Francisco de Assis, você cai duro. O cara milionário, herdou, deu tudo que tinha para os pobres, e foi cuidar dos pobres. Tantas histórias que eu conheço de cristãos, que fizeram assim atos de bondade por todo mundo. Por todo mundo. Deus está chamando a gente, para sermos bons. Bom mesmo. Bom, no geral, não é só com quem é mal com a gente não. Muitas vezes sabe o que nós fazemos? Cumprimentamos as pessoas fora de casa, abraçamos as pessoas fora de casa, perguntamos para as pessoas fora de casa se está tudo bem, e a sua mãe está começando a ter depressão, você não ajuda ela a lavar uma vasilha, não pergunta se está tudo bem, não senta para bater um papo com a sua mãe. Você quer ser bom? Seja bom dentro de casa primeiro. Vença no núcleo inicial da sua vida, que aí você vai poder ensinar alguma coisa fora de casa. Hoje não, o povo já vai para a internet direto, cria um canal, como ser um bom, qualquer coisa lá. Ai, preguiça. Sabe o que a pessoa fez? Nada, ela só leu um livro e agora está querendo ensinar o mundo. Mas o que você fez? O que você fez? Deus está querendo que a gente seja bom para todas as pessoas. Isso é fruto do Espírito. Outro fruto do Espírito, fidelidade. É um fruto em relação a Deus, gente. Porque vem da palavra fé e significa basicamente confiar plenamente em Deus. Será que nós temos esse fruto?
Será que nós confiamos em Deus plenamente? Vou falar uma coisa aqui para vocês, gente. Nós crentes acreditamos em tudo. Jesus pode curar do Covid, Jesus pode ressuscitar os mortos, Jesus pode voltar hoje. Mas você sabe uma coisa que a gente não acredita? Que Ele pode mudar a nossa situação financeira. A gente não acredita que Ele pode dar um homem para a gente casar, uma mulher para a gente casar. A gente tem algumas áreas que a gente guardou num quartinho e a gente fala assim: essas áreas não tem como Deus fazer nada. Então eu vou falar para você uma frase que Jesus um dia falou para 2 cegos: seja feito conforme a sua fé. Uma irmã me disse: Lucinho, tenho 35 anos, estou perdendo o sonho de casar. Eu falei com ela: seja feito conforme a sua fé. Se você crê, você pode ter 75. Se você não crê, você com 15 anos de idade está lascado. Gente, olha para mim, eu não estou falando de acreditar. Esse fruto não é acreditar. Por exemplo, um monte de gente acredita em Deus, e a Bíblia diz que até o diabo acredita em Deus. Mas eu não estou falando de acreditar, eu estou falando de confiar. O que é confiar? Eu sei que essa pandemia vai acabar, e tanto antes do fim da pandemia, quanto depois da pandemia, o Deus que me trouxe até aqui vai me ajudar. Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor, e Ele vai me ajudar depois, e Ele não vai deixar faltar nada. Eu confio em Deus, Ele está comigo, e pode vir mais 3 pandemias. Você tem fé? Ah não, pastor, já estou velha. Você tem fé? Ah, eu não tenho dinheiro suficiente. Você tem fé? Não, eu não tenho, as pessoas não me estendem a mão, por isso eu vivo essa miséria que eu vivo hoje na minha vida. Você tem fé? Lucas 1,37 para você, falou: para Deus nada é impossível. Você tenta explicar para Deus: Deus, o que eu estou vivendo é impossível. Deus fala: não compreendo, não compreendo. Deus ri daquilo que para você é difícil. Deus dá gargalhada. Sabe o que está faltando em nós? Leitura bíblica. Quando a gente lê a Bíblia, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você fica o dia inteiro vendo notícia do G1, você fala: vou morrer, ai vou morrer. Eu conheço uma pessoa que eu tive que acalmar essa pessoa, um homem forte, bonito, que começou a passar senhas para a mulher, porque ele achou que ele ia morrer agora de Covid. E eu sou meio desbocado, eu chamei ele e falei: vem cá, isso que você tem no meio das pernas aí, significa o quê? Você nasceu homem, mas você nasceu o quê? Não, falei: haja como homem, caramba. Sua família está vendo essa vergonha que você está passando aí no crédito e no débito. Você teve Covid? Não. Você espirrou? Não. Por que você está despedindo? Ai gente, nós estamos aqui com a Vivi numa situação difícil, e nós estamos crendo que ela vai estar aqui daqui a poucos dias testemunhando. Como é que a gente não confia? Depois que Ele pregou o filho dele na cruz, nós pagamos a Ele com falta de fé. Mas isso aí, gente, é uma fé sobrenatural. É olhar o impossível na cara e falar assim: vai acontecer. Vai acontecer. Esse dom, fidelidade, não é confiar nas pessoas, mas acreditar plenamente no que Deus falou. E também não é duvidar menos das pessoas, não. É uma devoção fiel a Deus e a sua palavra. É a capacidade dada pelo Espírito Santo para crermos no possível e no impossível. É crer, é viver por fé. O que é viver por fé, gente? Eu já contei aqui para vocês, contei semana passada, tem 10 anos que eu não tenho salário fixo de lugar nenhum do mundo. E eu tenho 10 funcionários. E eu tenho filho. E eu tenho prestação da casa. E eu tenho um monte de coisa. Eu não tenho salário de lugar nenhum. Mas tem 10 anos que o Senhor falou comigo um dia assim: entregue o seu salário. Eu fui lá na empresa que eu estava e entreguei meu salário. E Deus falou assim: você vai viver agora do que eu vou te dar todo mês. Aí eu comecei a ficar desesperado. Ele falou assim: não caiu pão todo dia de manhã no deserto, o povo? Eu vou fazer cair pão todo dia. Agora não espere que o pão caia antes. Nosso problema é o quê? A gente quer que chova 100 anos de pão num dia, para a gente refrigerar eles em saquinhos de piloque, que aí a gente pode dormir sabendo que vai ter. Gente, e se Deus quiser dar no dia? Nós temos que saber ter fé. Deus,
Quantas vezes esse mês eu falei: Deus, eu estou precisando de dinheiro hoje. Naquele dia Deus mandava o dinheiro. Semana aí um médico pediu para eu comprar um remédio de R$500. Falei: Jesus, me dá R$500. Poucos minutos depois uma irmã dos Estados Unidos falou assim: pastor, acabei de depositar R$100 na sua conta. $100. Eu falei: $100, R$500. E aí sabe o que eu faço? Eu vou nos meus filhos, vou na minha mulher, e eu conto isso, que isso é corriqueiro lá em casa, e isso vai gerando neles fé, e isso vai fazendo eles acreditar no Deus do Pai deles. Não é um conto de fada, não é uma mentira, funciona! Ninguém vai chegar um dia diante de Deus e falar assim: eu confiei no Senhor, tá? Eu depositei tudo nas tuas mãos, tá? Olha o que deu aqui, ó. Olha aqui, ó. Ninguém. Deus nessa manhã está querendo distribuir fé. Para você que acha que já passou da idade, para você que acha que não tem dinheiro, para você que acha que nasceu na família errada, para você que acha que a sua situação é irreversível, nada é impossível para o Senhor. Outro fruto do Espírito, penúltimo, mansidão. O que é mansidão, gente? Brandura, suavidade, humildade. Esse fruto te capacita a ter humildade em relação a si mesmo e serenidade para com as pessoas. Quando você é manso, você não se acha nem de mais nem de menos, e você considera as pessoas em alta estima. Sabe o que a Bíblia diz em Filipenses? Considere os outros superiores a você. Você começa a viver uma vida para honrar o outro. Você para de competir. Você não fica preocupado se o outro tem mais like, se o outro tem mais dinheiro, se o outro... Você para de competir, porque você está em paz com quem você é, e você está em paz com quem o outro é, e a vitória do outro te faz vibrar. É o oposto exato da obra da carne conhecida como ambição egoísta. Ou você tem ambição egoísta, ou você tem mansidão. Esse fruto do Espírito está em atividade na vida daqueles que não pensam alto a respeito de si mesmos, mas que por humildade consideram os outros superiores a si mesmo, no sentido de que suas necessidades e interesses são considerados depois dos outros. Gente, tem uma pessoa que eu conheço que é mansa, é o nosso querido pastor Márcio. E quando eu falo da mansidão dele, eu não estou falando do jeito dele falar, porque eu conheço pessoas que falam manso, mas a pessoa não é mansa. Agora o nosso pastor, sabe o que ele fala toda vez que ele me encontra? Ô pastor, para de fazer isso comigo. O pastor me encontra e fala assim: filho, meu sonho é pregar igual você. Oh. Ele tem de pastor na Lagoinha o tempo que eu tenho de nascido. Mas ele é uma pessoa que ele já viveu tanto e entendeu tantas coisas, que ele consegue admirar alguém que é inferior a ele. Eu encontrei o pastor Rick Warren. Gente, o pastor Rick Warren é o pastor mais conhecido da América. Para você ter ideia, nas últimas 4 eleições presidenciais dos Estados Unidos, os debates entre os candidatos eram feitos na igreja dele, com ele como moderador, e ele orava na posse. Ele orou na posse do Obama, orou na posse do Bush, orou na posse do Trump, orou na posse do Biden. Ele veio aqui a Belo Horizonte, pregou na Lagoinha, pregou na Getsemane, e aí, eu fiquei com ele, traduzindo ele. Ele virou para mim e falou assim: você cuida de jovens, né? Eu falei: cuido. O que você tem feito pelos jovens? Eu comecei a falar. Ele abriu um caderninho e começou a escrever. E o que você faz com o universitário? Ah, tal. E o que você faz para levar essa raça a orar? Ah, tal coisa. E o que você faz para eles parar de transar? Ah, isso assim, sim. E o que você faz para eles obedecer pai e mãe? Eu fui falando. E ele ficou uns 15 minutos anotando. No final ele fechou o caderninho e falou assim: você me ajudou muito a melhorar o ministério de jovens da minha igreja, Saddleback. A igreja dele, gente, tem mais de 150 mil membros. Eu peguei o meu celular e falei assim: repete o que o senhor acabou de falar, mas fala o meu nome. Fala assim: pastor Lucinho me ajudou. Olha que desgraça, gente. Eu sou um pequeno, e o grande sugou de... Ele é tão grande, que ele conseguiu extrair de mim, e eu sou tão abestado, que eu tinha que ter sugado dele. Mas é um jumento. Fazer o que, né? A pessoa, quando ela é mansa, gente, ela aprende com uma pedra, ela aprende com um filme, ela aprende com o pôr do sol, ela aprende com um cafezinho, ela se humilha, ela não tem que provar nada. Gente, a pessoa mais livre do mundo é quem não tem que provar nada para ninguém. Tem que provar nada. Último fruto do Espírito, domínio próprio. Minha esposa falou: você vai conseguir pregar os 9? Eu falei: vou. Aí, Patrícia, eu estou conseguindo. Domínio próprio
é o único fruto que se destina ao crente individualmente, pois todos os outros 8 frutos, gente, se destinam a Deus ou ao próximo. Ele se põe contrário às obras da carne, que tem a ver com o quê? Perda do controle. Tudo que está descontrolado na sua vida, inclusive coisa boa, quer ver? Sabe o que muitos amigos meus de ministério fazem? São desequilibrados com relação ao ministério. Trabalham loucamente na igreja, e Deus não quer que a gente morra pela igreja, porque alguém já morreu por ela. Mas não, a gente é desequilibrado para ficar na igreja, é desequilibrado para comer, é desequilibrado para dormir, a pessoa não malha nada. Quando começa a malhar, fica enfiado dentro da academia, e as fotos é só assim. Ai, que preguiça. A pessoa tem uma bipolaridade, não é bipolaridade de doença, é bipolaridade de propósito, porque para quem não tem um objetivo na vida, qualquer coisa vira objetivo. Seja moderado. Tem gente que só fala de política, tem gente que só fala de galo, tem gente que só fala do clima, tem gente que só fala de quem está pegando os outros, tem gente que só fala. Domínio. Uma jovem falou para mim ontem: eu estou dormindo 12, 14 horas por dia, o que eu faço? Falei: toma uma garrafada daquela para tirar a lombriga. Quem lembra daquela garrafada de antigamente? Parecia terra de cemitério que tinha lá dentro. Você tomava, saía as lombrigas de dentro da gente desse tamanho. Quem lembra disso? Já saiu lombriga de dentro de mim gigante. Vocês millennials não prestam. Fica fingindo que não é com vocês. Não. Oh my God, eu tomo coisas modernas. Sem vergonha. Eu sei que você é do interior aí, já tomou que as coisas pretas que sua avó fazia para você lá. Está precisando de tirar essa lombriga que está aí dentro aí. Você acha que eu não tenho vontade de dormir 10 horas, 12 horas por dia? Não, eu tenho, mas eu tenho que levantar, porque eu tenho uma família para cuidar, eu tenho um país para ajudar, eu estou no meio de uma pandemia, eu tenho uma esposa para amar, eu tenho um pastor para ajudar, eu tenho coisa para fazer. Você tem que ter um propósito na vida. Quando você tem um propósito, você tem domínio. Todos os excessos têm que ir embora da sua vida, todos. O domínio próprio te dá controle para dizer assim: já comi, não vou comer mais. Arreda Satanás esse prato para lá. Sexualidade, gente, o povo hoje está descontrolado sexualmente. O único poder que eu vi controlar a sexualidade de alguém é o Espírito Santo com o domínio próprio. Não é um ato de imposição não, tá? Não é sentar e fazer assim: eu vou a partir de hoje, sai cigarro. Não é isso, é uma produção de quem? Do Espírito Santo. Não é um ato de autoimposição, nem de abstinência pura e simples, mas é o Espírito Santo nos fazendo livres para nos dominar a nós mesmos, para a gente viver uma vida com moderação, mas com abstenção, por amor ao próximo e por amor a nós mesmos. Você vai passar a ter controle. Você quer xingar no trânsito, aí você fala: Deus te abençoe, filho de uma mulher abençoadíssima. Vizinho, eu declaro a glória do Senhor sobre o teu... Você queria pedir para Deus fazer igual Sodoma e Gomorra ali, né? Chove fogo aqui na casa desses. Mas você não. Você tem domínio das suas palavras, domínio dos pensamentos, domínio das atitudes, domínio. Pode vir aqui o menino. Conclusão: contra essas coisas não há lei. Sabe o que significa isso, gente? Presta atenção. Você não precisa ficar dizendo o que é certo e o que é errado para quem tem os frutos do Espírito, porque a pessoa sabe que ela não pode roubar do outro, ela sabe que ela não pode cantar um homem casado, ela sabe que ela não pode dever, ela sabe. Por isso que Paulo está dizendo: contra essas coisas não há lei. A vida cheia dos frutos do Espírito elimina a necessidade da Torá. Sabe o que é a Torá? Os 613 mandamentos que Deus deu para Moisés. Não precisa dizer para a pessoa que está cheia do Espírito Santo assim: ó, pague suas contas, trate bem seus filhos, ame sua mulher. Não precisa. Contra essas coisas não há
Não há lei. Só o cultivo do Espírito Santo, gente, porá fim às obras da carne. Nós não conseguimos produzir os frutos, só o Espírito Santo, mas nós vamos correr atrás de mantê-los. O Espírito Santo te dá o fruto, mas nós vamos correr atrás de quê? De quê? Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui, olha para mim, eu estou encerrando. Você pode ser uma pessoa mansa hoje, e mês que vem não ser. Você pode ser uma pessoa que tem domínio próprio hoje, e mês que vem não ter. Não é uma vez dado, sempre dado. Nós temos que alimentar essa fogueira. Nós temos que correr atrás dos frutos do Espírito na nossa vida. Lucinho, o que eu tenho que fazer para perder os frutos do Espírito? Nada. Sabe o que você tem que fazer para a sua casa sujar? Nada. Fica uma semana fora da sua casa. Parece que entrou alguém lá dentro e jogou um monte de poeira em tudo. Você fala, onde que essa poeira veio? Assim está a alma de muitos de nós. A gente não fez nada de ruim, mas também não fez nada para buscar os frutos do Espírito. Resultado, nossa alma está empoeirada, nosso coração está cansado, estamos desistindo de viver. Irmãos, tem uma fogueira, nós temos que alimentar esse fogo. Nós temos que buscar o Senhor. É preciso que haja uma contínua aproximação do Espírito Santo, porque a sua simples presença não garante uma vida espiritual avivada e fervorosa. Tanto os indivíduos quanto a igreja precisam manter o dom em chamas, ou seja, se não corrermos atrás, a intensidade do fruto diminui, 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 até desaparecer. Eu já mudei muito, gente. Quando eu casei com a minha mulher, eu já fiz muita parte chorar. Eu era um cara grosso, já falei isso aqui, meio machista. E para o Espírito Santo me explicar isso, e para ele me fazer entender um coração de uma mulher, não foi fácil. Eu tenho minha desculpa. Sabe qual é a minha desculpa? Que eu perdi minha mãe com 14 anos. E como eu perdi minha mãe com 14 anos, eu não tive relacionamento com uma mulher para aprender como lidar com uma mulher. Essa é a minha desculpa. Mas não cola. Não cola. O que o Espírito Santo tem que fazer? Vem cá, deixa eu te ensinar. E ele foi me dando frutos, e ele foi me ajudando, e eu continuo nesse processo. Confesso para vocês que, igual semana passada, eu almocei com alguns homens de Deus muito preciosos lá na casa do Lucas. A gente fica sem graça diante do pastor Márcio, do pastor Hernandes, de tantos homens e mulheres de Deus, pastor Santos. Você fica com vergonha, porque você olha e fala assim, olha aí, olha esse fruto do Espírito aqui, gentileza, amabilidade, olha aqui essa pessoa humilde. Uma hora fizeram uma pergunta lá para o pastor Estevão Hernandes, ele virou e falou assim, não, vamos ouvir primeiro a opinião do mais velho, que é o pastor Márcio. E eu falando igual o pobre na chuva. Quem entendeu o que é ser um idiota? Eu na mesa com 4, 5 Jedi da fé e falando igual um papagaio. Tem muito que mudar, nós temos muito que mudar. Quem entende o que eu estou falando aqui? Que tal a partir de hoje você e eu começarmos a buscar os frutos do Espírito? E aí a gente muda. E aí você sabe como é que você muda sua família? Mudando você. Ai pastor, a minha mãe tinha que estar aqui porque ela é nervosa. Ai meu pai tinha que estar aqui porque ele é beberrão. Ai meu irmão tinha que estar aqui porque ele briga com todo mundo. A parte complicada da família veio. Sabe quem precisa mudar na minha família? Eu. Então eu quero orar com você agora. Repita comigo em voz alta. Diga, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Nesta manhã eu te entrego minha vida. Salva-me agora, perdoa-me, escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro, transforma, faz de mim uma nova pessoa. Eu agora pela fé recebo a vida eterna, a salvação e o perdão que só existe em Jesus. Em teu nome eu oro. Faça uma outra oração comigo. Diga, Deus Pai, e eu que andei contigo, mas nessa pandemia me esfriei, hoje eu volto arrependido. Recebe-me, Deus, como um filho pródigo. Eu volto hoje para a casa do Senhor. Me perdoa,
e me ajude a recomeçar com os frutos do teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Quantos aqui dentro fizeram essa oração pela primeira vez? Levante a sua mão onde você está. Pela primeira vez, levante a sua mão onde você está. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Levante bem alto para eu ver. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Deixa eu ver aqui mais. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Muitas pessoas erguendo as mãos. Eu vou pedir um favor a todos que estão erguendo as mãos. Fique em pé onde você está, sem vergonha de nada. Fique em pé, pode ficar em pé. Fique em pé, isso, fique em pé, não tenha vergonha. Eu vou te pedir um grande favor. Nós vamos cantar o refrão de uma música, e eu vou te pedir que enquanto a gente canta esse refrão, você saia do seu lugar e venha aqui na frente, porque nós queremos te dar um presente da igreja e orar por você. Você pode fazer isso? Mesmo que esteja lá no último lugar, vem para cá. E você que está nos assistindo de casa, nós queremos que você entre em contato com esse número que está aparecendo aqui. Se você orou conosco, nós queremos te acompanhar também. Faça isso agora, em nome de Jesus.